pai levou o filho para cortar o cabelo e chamou a polícia ao ver algo na cabeça do menino. O sino da igreja São Lourenço soava ao longe, em toques solitários que atravessavam os vidros embaçados do pequeno salão de beleza no canto da rua, o salão de beleza Lúcia. A campainha da porta do salão tocou com um tinido. Lúcia levantou o rosto da recepção. Um homem alto, magro mas de porte firme, entrou vestindo um casaco cinza escuro já bem usado, segurando firmemente a mão de um menino pequeno. Era Sérgio, um cliente habitual, porém pouco simpático. Ao lado dele, vinha Diogo, com cerca de 8 anos, muito magro, as mangas do suéter compridas demais, caindo até as mãos. Bom dia, disse Lúcia com voz suave. Sérgio apenas assentiu com a cabeça, sem sorrir. Olhou ao redor como avaliando o ambiente, depois empurrou levemente Diogo na direção da cadeira vazia em frente ao espelho central. Corta bem curto. Raspado na nuca. Que não atrapalhe os olhos. Lúcia se aproximou, lançando um olhar para Diogo. O menino sentou-se em silêncio, sem dizer uma palavra. Os cabelos estavam longos até a nuca, grudados em mechas como se não fossem lavados há tempos. O rosto pálido, olheiras fundas sob os olhos. Ele se encolheu na cadeira, evitando olhar para o espelho. Oi, Diogo. Como você está hoje, meu bem? Lúcia tentou soar acolhedora. O menino apenas deu de ombros. Quando ela colocou a capa de corte sobre os ombros dele, a mão de Diogo tremeu ligeiramente. Ela percebeu que as pontas dos dedos estavam inchadas e avermelhadas, algumas unhas quebradas rente, como se roídas ou arranhadas com força. Um cheiro estranho pairava levemente no ar, difícil de definir se vinha do cabelo ou do couro cabeludo. Lúcia pegou a tesoura e começou a cortar, com cuidado e delicadeza. Quando levantou a parte de trás do cabelo na nuca, seu fôlego travou. Sob a camada fina de fios, havia uma ferida aberta, grande, avermelhada e com secreção amarelada. A pele ao redor estava descascando, com arranhões e hematomas. Um odor sutil, mas característico de infecção, subia dali. Meu Deus! Murmurou Lúcia, tentando manter a voz estável. Diogo se assustou, levou a mão instintivamente para coçar, mas ela foi mais rápida e o impediu. O menino franziu a testa, abaixou os olhos e apertou os lábios. Sérgio estava em pé atrás, de braços cruzados, os olhos presos ao celular. Lúcia se virou. Senhor Sérgio, isso não está certo. A ferida está infeccionada. O senhor já levou ele ao médico? Sérgio não ergueu o olhar. É só uma coceira. Criança coça, fica assim mesmo. Não é só uma coceira. A ferida está infeccionada. Tem pus. Pode se espalhar. Ele suspirou e balançou a cabeça. Dona Lúcia, por favor. Não vim aqui ouvir diagnóstico. Só quero cortar o cabelo. Lúcia mordeu o lábio. Olhou para Diogo. O menino permanecia imóvel como uma estátua, as mãos apertadas uma contra a outra. Um pedaço de pus seco se soltou quando ela passou um lenço úmido. Ai, Diogo, tá doendo muito, meu anjo? Perguntou baixinho. O menino balançou a cabeça em negativa, os lábios cerrados, mas os olhos vermelhos. Papai disse que se eu chorar, ele briga. Diogo sussurrou, sem olhar para ninguém. Lúcia ficou paralisada. Sua mão tremeu levemente. Senhor Sérgio, estou falando sério. O senhor precisa levar esse menino ao médico. Isso é negligência médica. É perigoso. Sérgio bufou. Lá vem você de novo com esse negócio de se meter. Já falei que não é nada. Em casa eu passo pomada, lavo com sal. Vai sarar sozinho. Lúcia se controlou. Sua voz baixou. O senhor é pai, como pode tratar isso com tanta indiferença? Olhe para as mãos dele, as unhas quebradas, as olheiras. Diogo não está conseguindo dormir, não é? O menino não respondeu, mas apertou ainda mais os punhos. Nesse momento, uma cliente frequente, Dona Helena Martins, com mais de 60 anos, entrou e parou ao ver a cena. Lúcia, o que está acontecendo?
Esse menino parece muito mal. Lúcia olhou para a senhora e depois para Sérgio. O senhor pode esperar eu terminar aqui para que eu chame alguém? Por favor. Pelo Diogo. Sérgio se endireitou, a voz mais alta: vai se meter na casa dos outros? Ele é meu filho. Eu dou conta. Dá conta. Lúcia respondeu entre dentes. Parece que esse machucado já está ali faz dias. O senhor sabe o que é septicemia? Lúcia. Sérgio quase gritou. Helena deu um passo para trás. O ambiente ficou tenso como corda esticada. Diogo encolheu o pescoço, tossiu levemente com respiração ofegante. Lúcia respirou fundo, virou-se e tirou o celular do bolso. Silenciosamente, mandou uma mensagem para Rodrigo, seu amigo policial da área, sinais de negligência infantil. Estou no salão. Venha urgente. Sérgio percebeu o gesto, se aproximou. Chamou quem aí? Lúcia o encarou. Se o senhor não levar o Diogo ao hospital, eu vou fazer isso por você. Não vem querer bancar a superior, Lúcia. Você é só cabeleireira. Nem entende dessas coisas. E você, respondeu ela, sem tremor na voz, é um pai que está colocando a vida do próprio filho em risco. Silêncio total no salão. Helena encostada na parede, aflita. Mais uma vez a campainha da porta soou. Rodrigo entrou, vestindo jaqueta da polícia. Observou rapidamente a cena. Sérgio Ribeiro? Disse com firmeza. Sérgio se virou, recuando meio passo. Eu não fiz nada. É só uma coceira. Não façam escândalo. Rodrigo se aproximou e fez sinal para Lúcia. A senhora pode me mostrar? Lúcia assentiu. Levantou com cuidado o cabelo na nuca de Diogo. Rodrigo franziu a testa, o rosto ficou sério. A criança apresenta sinais de dermatite aguda. Precisa de atendimento imediato. Sugiro que coopere. Sérgio resmungou: vocês acham que tenho direito de tirar meu filho? Lúcia pôs a mão no ombro de Diogo. Ninguém quer tirar ninguém, Sérgio. Mas se o senhor não fizer o que é necessário, outra pessoa vai fazer. Diogo começou a tremer. As bochechas coradas, a testa suada. Inclinou-se como se fosse vomitar. Pai! Murmurou: tô cansado. Rodrigo pegou o celular e ligou para a emergência. Precisamos de ambulância no salão de beleza Lúcia. Criança de 8 anos, febre alta, sinais de infecção grave. Lúcia abraçou Diogo quando ele estremeceu nos braços dela. Vai ficar tudo bem, meu bem. Eu tô aqui, não vou deixar você sentir mais dor. O menino não respondeu. Apenas se encostou nela, os olhos se fechando devagar. Sérgio permaneceu em silêncio. Os olhos procuravam uma rota de fuga, mas Rodrigo já bloqueava a porta. Lúcia continuou ao lado do menino quando os paramédicos entraram com a maca. Diogo estava pálido, o suor encharcava sua testa. Uma enfermeira, Isabel, checou a temperatura. Febre alta, murmurou. Lúcia apertou com carinho a mão gelada da criança. Rodrigo virou-se para Sérgio: sério, o senhor precisa cooperar. A vida do seu filho está em risco. Sérgio tirou a mão do bolso do casaco, os olhos cheios de raiva. Já falei que é só uma febrezinha. Criança vive gripada. Vocês estão me tratando como bandido. A enfermeira Isabel fez uma careta ao tocar a ferida na nuca de Diogo. Tem pus. Uns 5 centímetros. A epiderme tá corroída. A criança sente dor há dias. Lúcia não aguentou mais. Virou-se bruscamente para Sérgio. O senhor tem ideia de quantas vezes ele sangrou coçando isso? Eu acabei de tirar 7 unhas quebradas grudadas no cabelo dele. Sérgio cerrou os punhos. Eu tava ocupado. Eu passei pomada. Pasta de dente, pomada de hortelã. Na internet disseram que ajuda. Rodrigo balançou a cabeça, pegou o caderno. O senhor usou o quê? E não levou ele ao médico por 10 dias?
Usou antibiótico? Não, Sérgio respondeu seco. Não precisa de antibiótico. Aquilo é veneno. Eu não confio em médico. Só querem vender remédio. Lúcia ficou muda de raiva. Dona Helena, ainda perto da porta, se aproximou. Que tipo de pai é esse? Sérgio se virou para ela, olhos semicerrados. Eu crio meu filho. A senhora não sabe de nada. Não precisa saber, respondeu Helena, basta olhar para a criança. Ele está com medo, encolhido como um gato espancado. Acha que ninguém percebe? Um paramédico jovem, Luiz, com barba, interveio. Precisamos levá-lo agora. Risco de septicemia se não tratarmos nas próximas 2 horas. Lúcia se inclinou e acariciou os cabelos de Diogo. Posso ir com você, meu bem? Diogo sussurrou sem abrir os olhos. E se o pai deixar? Lúcia encarou Sérgio, o olhar duro como aço. Eu vou. Ele precisa de alguém com ele. E você, pode escolher, vem junto, ou fique e deixe a justiça decidir. Rodrigo interrompeu. Eu vou com a dona Lúcia e o menino até o hospital. O senhor, Sérgio, vai ficar para prestar depoimento. Sérgio balançou a cabeça, mas Rodrigo já falava no rádio. Unidade, enviar viatura para número 27 da Rua das Acácias. Adulto não cooperativo. Lúcia acompanhou a maca até a ambulância. Helena segurou sua mão. Lúcia, se precisar de ajuda, conheço um médico no São Lucas. Me liga. Lúcia agradeceu com um gesto e subiu no veículo. Diogo respirava com dificuldade, a boca entreaberta como se quisesse falar, mas sem força. Luiz prendeu o cinto da maca e se virou para ela. A senhora é mãe dele? Lúcia balançou a cabeça. Não. Eu sou só a cabeleireira. Luiz não perguntou mais nada. Mas o olhar dele mostrava que, para Diogo naquele momento, ela era mais do que isso. Dentro da ambulância, Isabel conectou o soro e aplicou a primeira dose de antibiótico. Reação fraca. O corpo tá no limite, disse baixinho para Lúcia. Lúcia segurou a mão de Diogo, que tremia. Dorme, meu amor. Já estamos chegando. O menino balançou a cabeça, apertou os lábios. Uma lágrima escorreu do canto do olho semiaberto. Desculpa. Não devia ter deixado minha cabeça suja. Lúcia ficou em silêncio. Não conseguiu dizer nada. Na delegacia, Rodrigo conduziu Sérgio até a sala de interrogatório leve. A oficial Maria Andrade estava presente para auxiliar. Ela tinha o cabelo curto e uma expressão séria. Senhor Sérgio, há suspeitas de negligência médica contra um menor de idade. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio ou de solicitar um advogado. Sérgio fez um gesto com a mão. Eu não preciso de advogado. Eu sou só um pai solteiro. Eu não tenho dinheiro para correr pro hospital cada vez que meu filho tosse. Maria abriu o laptop e digitou rapidamente. O senhor tem dinheiro para comprar remédios sem procedência na internet, mas não pode comprar antibióticos legais? Não pode levar o menino a um posto de saúde gratuito? Sérgio deu de ombros e soltou uma risada amarga. Acha que eu quero isso? Eu perdi o emprego. Não tenho mais ninguém. A mãe dele foi embora. Eu me viro sozinho. Eu uso o que tenho. Rodrigo entrelaçou os dedos sobre a mesa. Isso não é sobre pobreza. É sobre indiferença e negação. O menino está em estado de emergência. Ele não consegue dormir, não consegue parar de se coçar por causa da infecção. Sérgio bateu com a mão na mesa. Eu não fiz nada para machucar ele. Eu não bati nele. É só que, eu tô cansado. Eu não sei como ser pai. Maria o observou por um longo tempo antes de dizer, com suavidade. Justamente por isso as pessoas precisam de ajuda. Mas o senhor nunca pediu. E agora, as coisas passaram do limite. No Hospital São Lucas, a sala de emergência estava cheia de sons de máquinas e cheiro de antisséptico. Diogo foi levado à ala de dermatologia pediátrica.
Um médico, Dr. Mateus Silva, homem de cerca de 50 anos, óculos grossos e voz grave e acolhedora, se aproximou de Lúcia. A senhora foi quem trouxe o menino? Lúcia assentiu. Eu vi a ferida enquanto cortava o cabelo dele hoje de manhã. Ele não recebeu nenhum tratamento. Dr. Mateus franziu o senho. A criança está com celulite infecciosa em estágio 2. Se não tratarmos em até 24 horas, há grande risco de septicemia, necrose ou complicações em órgãos internos. Lúcia ficou atordoada. Meu Deus! Estamos administrando medicação intravenosa, fluidos e monitoramento constante. Ele está fraco, mas o coração e os pulmões ainda estão bem. Ainda bem que a senhora o trouxe a tempo. A enfermeira Isabel, que veio na ambulância, aproximou-se e sussurrou algo no ouvido do médico. Ele assentiu e se voltou para Lúcia. Precisamos notificar o conselho tutelar. A senhora é parente do menino? Lúcia balançou a cabeça. Não sou. Mas eu não posso deixá-lo sozinho. Diogo estava deitado, olhos semiabertos. Quando Lúcia se aproximou, ele murmurou. Me desculpa. Eu prometo que não vou sujar o travesseiro de novo. Lúcia se inclinou e segurou sua mão. Diogo, você não precisa pedir desculpas. Nada disso é culpa sua. Diogo fechou os olhos e lágrimas escorreram em silêncio. Ela ficou ali, sem sair do lugar, mesmo quando a enfermeira pediu que ela deixasse o quarto. Eu vou ficar aqui. Até que ele pare de achar que tem que pedir desculpas por sentir dor. Na delegacia, Maria recebeu uma ligação do hospital. Ela se virou para Rodrigo. O hospital confirmou que o menino corria risco de choque séptico se houvesse demora. A emergência médica foi acionada. O caso atende aos critérios para a denúncia formal por negligência infantil. Rodrigo assentiu. Vou preparar o relatório. Também precisamos acionar o conselho tutelar para providenciar um responsável legal temporário. Sérgio estava sentado no chão da sala de interrogatório, cabeça baixa. Pela primeira vez naquela manhã, ele não disse uma palavra. A tarde passou arrastada no Hospital São Lucas. Lá fora, o céu estava cinzento, e as primeiras gotas de chuva começaram a bater contra as janelas amplas da ala pediátrica. Dentro, as luzes brancas e frias refletiam no rostinho adormecido de Diogo, que havia recebido analgésicos e uma dose forte de antibióticos. Seu corpo estava coberto por um cobertor, mas ele ainda tremia levemente. Lúcia estava sentada ao lado da cama, exausta, mas com os olhos bem abertos. Ela nunca tinha visto uma criança suportar tanta dor em silêncio. Havia algo no olhar de Diogo que não a deixava ficar parada. Não era piedade, era raiva. Contra Sérgio. Contra o modo como o mundo permitia que algo assim acontecesse sem que ninguém interviesse. A porta do quarto se abriu. Rodrigo entrou, em trajes civis, mas com a expressão de alguém que acabará de sair de uma reunião difícil. Lúcia, disse ele em voz baixa. Preciso te informar de algumas coisas. Ela se levantou. O estado dele mudou. Os médicos disseram algo? Ele está estável, por enquanto. Mas o monitoramento precisa continuar por alguns dias. Rodrigo fez uma pausa. Tivemos mais conversas com Sérgio. Ele insiste que não fez nada por mal. Mas o conselho tutelar está considerando suspender temporariamente a guarda. Lúcia assentiu devagar. Ele merecia mais do que isso. Rodrigo olhou para Diogo, ainda dormindo. Eu sei. Mas tudo tem que seguir o processo legal. A criança tem direito à proteção, mas os adultos também têm direito ao devido julgamento, mesmo que sejam como ele. Lúcia apertou os punhos. Esse menino não precisa de juridiquês. Ele precisa de amor. Rodrigo suspirou. Existe alguém da família que possa assumir a guarda temporária? Você sabe algo sobre a mãe? Não. Sérgio disse que ela foi embora há muito tempo. Eu não sei nem o nome dela, nunca a vi. Lúcia franziu a testa. E os parentes? Vocês verificaram?
Estamos tentando, respondeu Rodrigo. Encontramos um endereço antigo em Campinas que parece ser da irmã do Sérgio. Irmã? Sim, Marta Ribeiro, por volta de 40 anos. Estamos tentando o contato. Lúcia voltou a olhar para Diogo. Espero que ela ainda se importe. Rodrigo completou: hoje à noite virá alguém do conselho para conversar com você. Você pode ficar aqui no hospital até lá? Claro que posso, respondeu Lúcia sem hesitar. Eu não saio daqui enquanto não tiver certeza de que o Diogo está seguro. Rodrigo colocou a mão no ombro dela. Obrigado. Nem todo mundo teria feito o que você fez. Naquela noite, uma funcionária do Conselho Tutelar, Beatriz Fernandes, chegou ao hospital. Beatriz tinha cerca de 35 anos, cabelos cacheados pretos, usava óculos de armação redonda e carregava um tablet pequeno. Com ela vinha um enfermeiro chamado Pedro, alto, de semblante sério, sempre calado e observador. Eu sou a Beatriz, disse, apertando a mão de Lúcia. Fomos informados sobre o caso do menino Diogo. Preciso fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu hoje cedo. Lúcia contou tudo, desde o momento em que Sérgio entrou no salão, o comportamento dele, a ferida na cabeça de Diogo, até as palavras que o menino disse. Beatriz anotou tudo, assentindo devagar. Quando o menino disse o desculpa por estar doente, a senhora pode confirmar que foi isso mesmo? Não foi só uma vez. Ele também disse ao papai, falou que se eu chorar, ele briga e eu não vou sujar o travesseiro de novo. Ele acha que sentir dor é culpa dele. Beatriz suspirou, os olhos por trás dos óculos revelando cansaço. Eu já ouvi muita coisa, mas nunca me acostumo. Nenhuma criança deveria carregar culpa por simplesmente existir. Lúcia mordeu o lábio. Há muitos sinais de que o Sérgio não tem a menor condição de cuidar dele. Sim, disse Beatriz. E é provável que o menino tenha sido negligenciado por um longo tempo. Pedro falou pela primeira vez, com voz grave, os vizinhos confirmaram. Uma senhora chamada Teresa, que mora no andar de baixo do Sérgio, disse que ouviu o menino chorando muitas noites, mas nunca viu ninguém ir até ele. Lúcia assentiu. Uma vez, vi ele sozinho na farmácia. As mãos todas machucadas. Perguntei, e ele disse: o papai falou para esperar aqui. E ninguém apareceu. Beatriz ficou em silêncio por um instante, depois falou: vamos solicitar a suspensão da guarda. Enquanto buscamos parentes, o menino será acolhido em um abrigo municipal. Não, Lúcia disse na hora. Por favor, não levem ele para um abrigo. Beatriz franziu a testa. Senhora Lúcia. Não é que eu desconfie do abrigo, Lúcia continuou. Mas ele está com medo. Muito machucado. Colocar ele num lugar com desconhecidos, luz fria, crianças chorando à noite e ele vai desmoronar. Beatriz a encarou por um longo tempo. A senhora não é parente. Não podemos deixar ele ficar na sua casa. Lúcia abaixou a voz, olhos suplicantes. Então pelo menos deixem que eu fique no hospital esses próximos dias. Até alguém da família aparecer. Beatriz suspirou. Vou considerar. Mas se a senhora se envolver, saiba que isso não vai terminar fácil. Lúcia assentiu. Eu não preciso de fácil. Eu só quero justiça para o Diogo. Enquanto isso, na delegacia, Sérgio foi levado para a cela temporária. Ele não reagiu, não perguntou, não resistiu. Apenas ficou em silêncio. Na sala de vigilância, Rodrigo estava ao lado de Maria, assistindo pela câmera. Ele nunca bateu na criança, disse Maria. Não há sinais de agressão física. Mas negligência, ou fingir que não vê, também pode matar uma criança. Rodrigo assentiu, murmurando. É pior do que bater. Porque é silencioso. E dura muito mais tempo. Maria abriu uma pasta. Pode ser que, ao ser julgado, o Sérgio receba apenas medida socioeducativa, com reeducação parental. E enquanto isso, Rodrigo retrucou. O que vai ser do Diogo se não tiver ninguém? Maria não respondeu.
No Hospital São Lucas, Diogo acordou no meio da noite. Lúcia dormia sentada ao lado da cama. O menino virou a cabeça e gemeu baixinho. Seus olhos ainda estavam turvos pela febre, mas ao ver Lúcia, ele murmurou: "Tia Lúcia?" Ela despertou, assustada. "Você acordou?" Diogo olhou ao redor, os lábios se movendo com dificuldade. "Meu pai, e cadê?" Lúcia engoliu seco. "Seu pai, e por enquanto não pode estar aqui." "Mas você está bem." "Eu tô aqui com você." O menino ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou baixinho: "Eu vou ter que voltar para casa?" "Não", disse ela com firmeza. "Pelo menos não agora. Você vai ficar aqui, seguro. E ninguém mais vai fazer você pedir desculpas por estar doente." Diogo fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, molhando o travesseiro. Mas dessa vez, não era de dor. Era de alívio. Na manhã seguinte, o Hospital São Lucas estava estranhamente silencioso. A chuva da noite anterior deixara manchas espalhadas nos vidros. No quarto 214, Diogo dormia num leito branco, com a cabeça apoiada num travesseiro fino, as mãos sobre a barriga, uma agulha de soro presa no dorso da mão esquerda, envolta por uma faixa branca. Lúcia ainda não havia saído do hospital. Apenas foi até a cantina buscar um café barato e voltou imediatamente ao quarto, sentando-se ao lado da cama. Durante a madrugada, Diogo teve febre novamente por volta das 3. Não tão alta quanto na internação, mas suficiente para deixá-lo gemendo, exausto. "Tia Lúcia." A voz dele era fina como papel, recém-desperto. Lúcia se aproximou. "Tô aqui, meu bem. Como você está?" Diogo franziu a testa. "A cabeça e ainda coça." "O médico vem já, já. Eles vão cuidar disso." Ela tocou de leve a testa dele, ainda quente, mas melhor do que na noite anterior. A porta se abriu. Dr. Matheus Silva entrou acompanhado de outra médica, doutora Ângela Martins, especialista em dermatologia pediátrica. Atrás deles, vinha a enfermeira Isabel, a mesma que acompanhou Diogo desde a ambulância. Doutora Martins era pequena, usava óculos redondos e tinha o cabelo preso num coque. Sorriu de leve para Lúcia e se voltou para o menino. "Oi, Diogo. Eu sou a doutora Martins. Posso ver como está a parte de trás da sua cabeça?" Diogo assentiu em silêncio. Lúcia o ajudou a se sentar, enquanto a médica removia cuidadosamente a gaze. A luz branca incidiu sobre a área ferida. Mesmo Lúcia, que já tinha visto, virou o rosto. Doutora Martins examinou com atenção e assentiu, séria. "Está mais grave do que eu esperava. Há tecido necrosado nas bordas da ferida. Inflamação se espalhando da nuca até o pescoço, e começando a atingir atrás da orelha esquerda. Isso vem de pelo menos 10 a 12 dias atrás." Dr. Matheus interveio: "Estamos diante de uma celulite infecciosa grau 2, com risco de avançar para grau 3 se não for controlada. Este caso exige monitoramento antibiótico hora a hora." Lúcia apertou com força os braços da cadeira. "É perigoso, doutora?" Doutora Martins respondeu com voz profissional e firme: "Sem tratamento adequado, pode evoluir para septicemia. E pior, a necrose se espalhando pode levar à perda de sensibilidade permanente no couro cabeludo. Mas, e já iniciamos a antibiótico intravenoso. Agora o essencial é saber se o corpo dele vai reagir." Diogo gemeu. A médica se abaixou um pouco. "Tá doendo muito, meu amor?" Tô bem", respondeu o menino, apertando o lençol com as mãos. Lúcia não se conteve: "Dele tá bem ou porque ficou assim por mais de 10 dias e ninguém ajudou." Doutora Martins colocou a mão no ombro dela, gentilmente: "A senhora fez a coisa certa. Agora vamos continuar. Mas você precisa descansar. Ele precisa de alguém forte ao lado, não alguém esgotada." Lúcia deu um sorriso triste. "Eu sou forte. Só que meu coração dói." Uma hora depois, Diogo foi levado para uma sala de tratamento especializado.
A enfermeira Isabel e outro técnico, João, ficaram responsáveis por fazer a limpeza da ferida. Lúcia não pôde entrar. Ela ficou do lado de fora no corredor, olhando pela vidraça fosca. Não se ouvia som, mas dava para ver Diogo se contorcendo toda vez que alguém encostava na sua cabeça. O menino gemia, mas não gritava, o som parecia preso. Seus lábios se moviam, murmurando algo. Lúcia conseguiu ler. Me desculpa, prometo que não vai sujar mais. Isabel olhou por sobre o ombro, seus olhos encontraram os de Lúcia, expressão triste, constrangida, impotente. Naquela tarde, Beatriz do Conselho Tutelar voltou ao hospital. Com ela estava um novo funcionário, André Moura, especialista em monitoramento de crianças com histórico de negligência grave. André era alto, cabelos curtos e encaracolados, rosto sério, passos pesados. Lúcia chamou Beatriz, puxando uma cadeira ao lado dela. Temos novidades. Lúcia levantou o rosto. Conseguimos contato com Marta Ribeiro, irmã do Sérgio. Ela mora em Campinas. É divorciada, sem filhos. Quando mencionamos o nome de Diogo, ela ficou em silêncio um bom tempo e depois chorou. Já está a caminho de São Paulo. Lúcia soltou o ar, aliviada, mas ainda cautelosa. Ela já conheceu o Diogo? Beatriz assentiu. Cuidava dele quando era bem pequeno. Depois perdeu contato por desentendimentos com o Sérgio. Ele é do tipo que culpa todo mundo. Não me surpreende, murmurou Lúcia. André abriu o bloco de anotações. Dona Lúcia, pode confirmar uma última vez, antes da ida ao hospital, o pai da criança apresentou algum comportamento de agressão física? Lúcia balançou a cabeça. Não. Mas o menino tinha um medo extremo. Não chorava. Não dizia que doía. Só sabia pedir desculpas. Isso, e também é uma forma de violência. Beatriz anotou. Concordamos. E se Marta estiver mesmo disposta, pode ser uma boa opção de guarda. Lúcia perguntou de pronto, em quanto tempo ele pode ir com ela? Não de imediato. Precisamos de documentação legal, vistoria na casa, verificação das condições de vida. Pode levar alguns dias. Lúcia olhou o relógio. Eu fico aqui e até tudo se resolver. André falou baixinho, eu não acho que você seja parente. Mas eu vejo claramente que ele confia em você. Isso é o que mais importa. Naquela noite, Diogo voltou ao quarto comum depois do tratamento. Quando Lúcia entrou, ele sorriu, o primeiro sorriso desde que se conheceram. Você, e ainda tá aqui? Lúcia assentiu. Tô sim. Mesmo que a noite seja longa. Diogo assentiu, os olhos pesados de sono. Você e não é como os outros adultos. Por que acha isso? Ela perguntou baixinho. Por que, e você não me deixou sozinho? Você, tocou minha cabeça, mesmo ela estando suja. Lúcia segurou a mão dele, os olhos marejados. Ninguém tem o direito de fazer você sentir vergonha por estar machucado. Ninguém. Diogo assentiu, dessa vez com convicção. E fechou os olhos para dormir. Pela primeira vez, sem gemer, sem se encolher de medo. Lúcia ficou em silêncio, ouvindo apenas o som regular do monitor cardíaco, o frágil compasso da vida ainda persistindo. Na manhã seguinte, o céu ainda estava cinzento, coberto por nuvens espessas como um cobertor sobre São Paulo. Num pequeno escritório do Conselho Tutelar da Zona Central, Sérgio estava sentado de cabeça baixa. Suas mãos estavam sobre a mesa, o dedo indicador batucando num ritmo tenso. À sua frente estavam Beatriz Fernandes e André Moura. Ambos sérios, sem esconder a preocupação. Senhor Sérgio, começou Beatriz, com voz contida, queremos entender melhor sua situação para ter uma visão completa do caso. Esta é uma entrevista de avaliação, não um interrogatório criminal. Mas o que o senhor disser impacta diretamente seu direito de guarda. Sérgio cruzou os braços. E o que vocês sabem sobre mim para julgar? Eu criei aquele menino por 8 anos, sozinho, e ele nunca passou fome.
Só teve coceira e agora agem como se eu tivesse torturado ele. André anotava com constância, os olhos fixos no papel. O senhor disse-o coceira. Pode nos dizer quando começaram os sintomas? Como? Uns 15 dias atrás, respondeu Sérgio, seco. Ele começou a coçar a cabeça direto. Achei que era caspa. Comprei um shampoo barato na mercearia. Beatriz continuou, em algum momento o senhor viu sangramento? Pus. Mau cheiro? Sérgio suspirou. Tinha sangramento, cheiro sim. Mas eu passei pomada. Que pomada? André levantou os olhos. Nome específico? Não lembro. Era um creme de hortelã, comprei na feira. Misturei com sal, minha mãe usava isso. Beatriz trocou um olhar com André. Ela seguiu. O senhor pensou em levar a criança a um médico? Sérgio deu de ombros. Eu perdi a fé em hospital. Só tem fila, é caro, vivem assustando a gente. Uma vez levei o Diogo por causa de tosse, saí de lá com uma receita de R$ 100, cheio de remédio inútil. André tamborilou com a caneta. O senhor sabe que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente de 2006, qualquer atraso injustificado no tratamento médico necessário pode ser considerado negligência grave? Sérgio riu com desdém. Lei, lei, lei. Quero ver criar um filho sozinho com R$ 900 por mês. Beatriz falou com voz mais suave, e ninguém está negando as dificuldades financeiras, senhor Sérgio. Mas pobreza nunca justifica deixar uma criança com infecção grave por 2 semanas sem ajuda. Ele se levantou bruscamente. Eu não abandonei ele. Eu não bati nele. Não sou um desses bêbados que arrebentam filha na TV. André também se levantou, calmo, o senhor tem razão. Não bateu. Mas às vezes, e o silêncio machuca mais do que um tapa. Seu filho pediu desculpas por estar doente. Ele acha que a culpa é dele. Isso não acontece por acaso. Sérgio ficou parado. E por um instante, no olhar dele, não havia arrependimento mas sim impotência. Beatriz disse suavemente. Nós conseguimos entrar em contato com a irmã do senhor, Marta Ribeiro. Ela está a caminho de São Paulo. Existe a possibilidade de que ela solicite a guarda da criança. Sérgio franziu a testa. Marta? O que ela sabe sobre criar criança? Ela nunca foi nem no aniversário do Diogo. Talvez, disse Beatriz, mas ela chorou ao saber da situação dele. E ela está vindo. Enquanto o senhor está aqui tentando se justificar. Ele se jogou na cadeira, murmurando. Eu não tenho ninguém. Ninguém para cuidar dele. Sem dinheiro. Eu só queria sobreviver um dia de cada vez. André perguntou. Durante esse tempo, o senhor costumava deixar o menino sozinho em casa? Sérgio ficou em silêncio. Beatriz continuou. Vizinhos prestaram depoimentos afirmando que viram o menino várias vezes sozinho na porta ou sentado na escada por horas. Quando perguntavam, ele dizia, estou esperando meu pai voltar. O senhor confirma? Sim, soltou Sérgio. Mas eu dizia para ele ficar dentro de casa. Ele que não me ouvia. Beatriz o encarou com firmeza. Ele tem 8 anos, Sérgio. Não é adulto. Não sabe cuidar de feridas, nem preparar comida, nem distinguir quem é confiável. Ele é só uma criança. Naquela mesma tarde, Beatriz e André foram ao antigo prédio onde Sérgio e Diogo moravam, na Vila Mariana, uma rua estreita e úmida. Bateram na porta de um apartamento no 3º andar. Uma senhora idosa abriu, Dona Teresa, mais de 70 anos, cabelos brancos e uma bengala nas mãos. Com licença, somos do Conselho Tutelar. A senhora teve contato com um menino chamado Diogo que morava no andar de cima? Os olhos de Dona Teresa se arregalaram. Tive sim. Um menino magrinho, com olhos sempre tristes, mas que não choravam. Eu às vezes levava bolacha para ele. Beatriz sorriu tristemente.
A senhora chegou a ouvir barulhos estranhos ou algo incomum vindo do apartamento do pai dele? A senhora suspirou. De noite, ouvia ele tossindo sem parar. Teve uma vez, e ele bateu na minha porta às 2 da manhã. Abri, e ele estava descalço, disse, tô com frio, papai trancou a porta e dormiu. Meu coração quase parou. André anotou. A senhora chegou a acionar alguma autoridade? Eu não sabia para quem ligar. Pensei que, se chamasse a polícia, o menino seria levado para algum lugar longe. Eu só consegui abraçar ele, cobri com um cobertor e levei de volta. Beatriz assentiu. Muito obrigada, esse depoimento é muito importante. Enquanto isso, no Hospital São Lucas, Lúcia conversava com Isabel no corredor. Diogo dormia depois de receber mais uma dose de antibiótico. Enfermeira Isabel perguntou Lúcia, você já viu muitos casos como esse? Isabel suspirou. Mais do que gostaria. Mas o Diogo é diferente. Ele não chora. Não grita. Ele se fecha. Como se tivesse construído uma caixa invisível para viver dentro. Lúcia assentiu, os olhos vermelhos. Ele tem medo de incomodar os adultos. Isabel segurou a mão dela. E você quebrou essa caixa. Ninguém mais conseguiu fazer isso. À noite, numa sala vazia do hospital, Rodrigo se reuniu com um advogado da Secretaria de Justiça, o Sr. Joaquim Esteves, designado para acompanhar o processo legal do caso. Temos provas suficientes para solicitar oficialmente a suspensão da guarda, disse Joaquim. No entanto, para que a Marta consiga a guarda da criança, ela terá que comprovar capacidade legal. Rodrigo perguntou. Quanto tempo isso pode levar? Alguns dias, se não houver atrasos nos trâmites. Rodrigo ficou em silêncio por um instante e depois disse. Só espero que, até lá, o Diogo não perca de novo a fé nos adultos. Naquela tarde, o sol finalmente apareceu, mas ninguém reparava nisso no quarto 214 do Hospital São Lucas. Lúcia estava encolhida na cadeira de plástico ao lado da cama. Diogo repousava, respirando com regularidade após o antibiótico da manhã. Seus olhos estavam entreabertos, sem febre, mas ainda com um olhar distante, enevoado por algo que palavras não explicavam. A porta se abriu devagar. Uma mulher alta, com cabelos curtos e pretos num corte profissional, entrou com uma bolsa de couro marrom. No crachá preso ao jaleco, doutora Silvia Almeida, psicóloga infantil. Beatriz a acompanhava. Lúcia sussurrou: Beatriz, essa é a doutora Silvia. Ela vai avaliar o estado emocional do Diogo. Isso é necessário para completar o dossiê de proteção. Lúcia se levantou e apertou a mão da médica. Silvia apertou de volta com leveza, depois olhou para o menino com doçura. Diogo! Chamou em voz baixa. Ele não respondeu, apenas lançou um olhar de desconfiança. Silvia não se sentou em frente a ele, mas escolheu sentar no chão, na altura de seus olhos. Eu não sou médica de machucado, disse com suavidade. Não vou aplicar injeção, nem tocar no ferimento. Só quero sentar aqui, se você deixar. Diogo olhou para ela, depois para Lúcia. Esta assentiu com um gesto encorajador. O menino não disse nada, mas também não desviou o rosto o suficiente para Silvia entender que havia uma permissão silenciosa. Meu nome é Silvia, ela continuou, com uma voz que parecia brisa. Meu trabalho é conversar com crianças que estão cansadas, tristes, que não querem mais falar. Não é para julgar. É para ouvir. Diogo piscou, uma vez, longa e lenta. A luz da janela tocava de leve seu rosto. Ele murmurou. A senhora vai contar pro meu pai? Silvia balançou a cabeça. Não. Eu não conto nada a ninguém que possa te assustar. Só escrevo num caderno para os médicos entenderem melhor. Mas só se você permitir. O menino hesitou. E então fez um leve gesto afirmativo. Silvia abriu um pequeno caderno. Como você se sentiu ao acordar hoje? Coçando, respondeu Diogo quase inaudível. Mais menos que ontem. Teve algum sonho?
Ele balançou a cabeça. Depois acrescentou: eu não gosto de sonhar. Porque se eu sonho, tenho que acordar lá de novo. Lá onde? Diogo ficou em silêncio. Seus olhos lentamente deixaram o teto e miraram as palmas das mãos. No quarto antigo. Aquele com a janela que faz barulho. Onde papai dorme o dia inteiro. Onde eu não posso abrir a geladeira muito. Silvia não escreveu nada. Apenas perguntou: por que você não podia abrir a geladeira? Papai dizia que geladeira gasta luz. Que se abrir, o frio vai embora. Eu só podia pegar água. Não podia deixar aberta mais de 3 segundos. Lúcia mordeu o lábio. Beatriz virou o rosto, suspirando. Silvia continuou: você sente fome, Diogo? Ele hesitou. Depois disse: eu almocei aqui no hospital. Tinha arroz, cenoura e pudim. Gostou? Sim. Uma pausa. Depois, ele sussurrou, quase sem ar, mas não comi tudo. Porque papai dizia que não pode comer muito. Lúcia quase se levantou. Silvia levantou a mão levemente, sinalizando para ela permanecer sentada. Então perguntou: por que não pode comer muito? Porque as pessoas vão achar que você é guloso. Porque vai acabar com a comida dos outros. Porque comer muito vira peso. Silvia assentiu levemente. Você acha que é um peso? O menino não respondeu. Mas seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Lúcia se aproximou, prestes a tocar sua mão, mas Silvia balançou a cabeça de leve. Diogo, disse ela com toda a doçura que existia, alguém já disse que você atrapalha? Ele assentiu. Quem? Ele virou o rosto para o travesseiro. Papai, muitas vezes. Quando eu tossia. Quando perguntava da mamãe. Quando chorava. E o que você fazia depois disso? Fechava a boca. Mordia a língua. Apertava a mão. Dormia com fome. Parava de perguntar. Parava de tossir na frente dele. Silvia soltou o ar bem devagar. Você foi muito forte. Fez de tudo para não incomodar ninguém. Mas, Diogo, crianças têm o direito de precisar de alguém. O menino ficou quieto. Depois olhou para Lúcia e falou, como se confessasse um erro. Ontem eu comi o pudim. Não pedi. Achei que você tinha ido embora e não ia voltar. Lúcia não se conteve. Agarrou a mão dele. Não, meu amor. Eu só fui buscar água. Eu jamais vou te deixar. Nem por um dia. Diogo a olhou, depois virou-se para Silvia. Então, se eu me machucar, eu posso falar? Silvia sorriu o primeiro sorriso desde que entrou no quarto. Não só pode. Você deve. Porque agora tem alguém que te escuta. Naquela tarde, Lúcia estava sentada no corredor. Doutora Silvia saiu, fechando o caderno, e sentou-se ao lado dela. Esse menino é muito inteligente. Mas o sistema de defesa dele está em estado de alerta máximo. Ele não sabe mais a diferença entre aguentar e sobreviver. Lúcia perguntou em voz baixa. Ele vai conseguir voltar ao normal? Silvia suspirou. Fisicamente, sim. Mas emocionalmente, vai precisar de tempo. E de amor. Você foi a primeira pessoa que deu a ele o direito de existir sem pedir desculpas. Lúcia apertou as mãos juntas. Eu nunca fui mãe. Mas quando olho para ele, eu sei que tenho que fazer alguma coisa. Não porque eu sou boa. Mas porque eu não consigo virar as costas. Silvia sorriu com ternura. E é exatamente por isso que você é diferente. Algum tempo depois, Beatriz e Rodrigo chegaram ao hospital com a notificação oficial do tribunal. A suspensão temporária da guarda de Sérgio estava em vigor, aguardando julgamento. Marta Ribeiro, tia materna de Diogo, havia sido aprovada preliminarmente como potencial responsável legal.
Lúcia recebeu a notícia com um alívio misturado à preocupação. Ela vai vir? Está a caminho. Chega ainda hoje à noite, respondeu Beatriz. O Diogo já sabe? Ainda não, disse Rodrigo. Queremos esperar ele se estabilizar primeiro, antes de contar. Lúcia assentiu. Deixem que eu conte. Se possível, quero ser a primeira a dizer a ele. Beatriz sorriu. Você conquistou a confiança, Lúcia. Rodrigo acrescentou. E também provou que não é só a moça do salão. Lúcia não sorriu. Apenas olhou para a porta do quarto, onde Diogo dormia. Ele ficou em silêncio por tempo demais. Se agora ninguém falar por ele, o silêncio vai ser tudo o que restará. À noite, os postes da rua em frente ao Hospital São Lucas começaram a piscar. A luz amarelada se projetava sobre as paredes manchadas, e uma brisa suave de início de verão passava pela fresta da janela entreaberta do quarto 214. Diogo permanecia deitado, mas não dormia. Seus olhos entreabertos encaravam o teto em silêncio, respirando devagar como se quisesse não ser percebido. Lúcia estava ao lado, lendo um livro infantil ilustrado. Ela sabia que o menino não estava prestando atenção, mas continuava lendo. Às vezes, crianças precisam ouvir a voz de um adulto como se fosse o bater de um coração por perto, não para entender, mas para saber que não estão sozinhas. Ouviu-se uma leve batida na porta. Beatriz entrou. Seu rosto parecia tenso, como quem trazia uma notícia, mas não sabia bem como começar. Lúcia levantou os olhos. E então? Beatriz olhou para Diogo, depois se aproximou e cochichou. O tribunal decretou oficialmente a prisão preventiva do Sérgio. Ele vai ficar detido até que a investigação esteja concluída. Foi encaminhado ao CDP Pinheiros. Lúcia soltou um longo suspiro. Ele disse alguma coisa? Beatriz assentiu, a voz baixa. Pediu para fazer uma ligação. Autorizamos. E ele só fez uma pergunta: a Marta vai mesmo aparecer? Lúcia olhou na direção de Diogo. Vai sim. Ela está mesmo vindo, certo? Sim, confirmou Beatriz. Marta Ribeiro já desembarcou na Estação da Luz. Deve chegar aqui em meia hora. Lúcia assentiu levemente. Quero ser eu a contar ao Diogo. Beatriz hesitou. Tem certeza? Tenho. Ele precisa se preparar. Não dá para alguém simplesmente entrar e esperar que ele reconheça. Beatriz entendeu. Recuou devagar e fechou a porta com cuidado. Lúcia virou-se e pousou o livro. Diogo. O menino virou-se para ela, sem surpresa. O papai foi preso, né? Lúcia hesitou. Quem te contou? A enfermeira falou baixinho lá fora. Eu ouvi. Lúcia assentiu. É verdade. Mas não porque seu pai é uma pessoa má. Às vezes, adultos também precisam reaprender. Diogo olhou para as próprias mãos. Eu vou ter que ir para o orfanato? Não, respondeu Lúcia rapidamente. Tem uma pessoa vindo te ver. Alguém muito especial, sua tia. O nome dela é Marta. Os olhos de Diogo piscaram. Ela ainda lembra de mim? Lúcia sorriu. Ela te pegou no colo quando você era recém-nascido. E ontem, só de ouvir seu nome, ela chorou. Está vindo para te reencontrar. Diogo virou o rosto para o travesseiro. E se ela não me reconhecer? Lúcia acariciou suas costas suavemente. Então eu estarei do lado dela. E vou lembrar a ela quem você é. Meia hora depois, o elevador do hospital emitiu um leve odin. A porta se abriu, e uma mulher surgiu. Usava um casaco bege claro, os cabelos cacheados um pouco desfeitos pelo vento da viagem. Marta Ribeiro, irmã de Sérgio, quase 40 anos, tinha o rosto cansado pela urgência do trajeto, mas os olhos brilhavam ao encontrar Beatriz. É aqui que o Diogo está. Beatriz assentiu. Quarto 214. Ele está esperando. Marta não disse mais nada.
Seus passos aceleraram até quase correr. Ao chegar diante da porta, parou. Hesitou. Suas mãos tremiam. Beatriz pousou a mão em seu ombro. Entre. Ele precisa de você. Lúcia ergueu o olhar quando a porta se abriu. Diogo estava deitado de lado, voltado para a parede, mas ao ouvir o som, virou a cabeça. O olhar de Marta encontrou o dele. Por alguns segundos, ninguém disse uma palavra. Diogo chamou Lúcia suavemente. Sua tia Marta chegou. O menino se ergueu devagar, sem desviar o olhar da mulher à sua frente. Marta se aproximou. Você tá tão grande. Sua voz tremia. Me perdoa por não ter vindo antes. Diogo não respondeu. Perguntou, baixinho. A senhora ainda lembra de mim? Marta assentiu rapidamente, as lágrimas escorrendo. Eu lembro de você. Todo aniversário seu, eu guardava um bolinho. Mas seu pai nunca respondia a minhas mensagens. Diogo apertou os lábios. Então, como um galho seco buscando raiz, sussurrou. Eu lembro de uma vez a senhora cantou para eu dormir. Cheiro de laranja. Marta sentou-se na beira da cama. Tirou o lenço do pescoço, pegou um frasquinho do bolso e borrifou um pouco de perfume cítrico no pulso. Esse aqui. Você ainda lembra mesmo? Diogo assentiu. E então, pela primeira vez desde que fora internado, abraçou espontaneamente um adulto. Apertou Marta com força. Ela tremia dentro daquele abraço. Lúcia virou o rosto, os olhos marejados. Beatriz sussurrou. Acho que ele encontrou o lugar ao qual pertence. Naquela noite, os médicos autorizaram que Marta dormisse no hospital, no quarto ao lado. Lúcia se preparava para ir embora quando Diogo chamou. Tia Lúcia. Ela se voltou. O que foi, meu bem? A senhora vai voltar, né? Lúcia se aproximou e se curvou ao lado da cama. Eu vou voltar. Todos os dias. Não fui embora de verdade. Diogo assentiu e acrescentou. Aqui eu não preciso mais pedir desculpas por estar com dor, né? Lúcia não conseguiu responder. Apenas apertou a mão dele e assentiu, com lágrimas caindo sobre sua pele. Marta permaneceu em silêncio, os olhos úmidos. Lúcia levantou o olhar para ela. Leva ele para um lugar tranquilo. E nunca deixe que ele aprenda a se calar de novo. Marta respondeu com firmeza. Eu não vou deixar ninguém fazer ele se desculpar por ser criança. Naquela noite, na cela fria do CDP Pinheiros, Sérgio estava sentado na cama de metal, com a cabeça entre as mãos. Um funcionário da unidade, Luiz, passou pelo corredor, parou e perguntou. Quer fazer outra ligação? Sérgio não respondeu. Luiz acrescentou. Seu filho acordou. Ele está melhor. A Marta chegou. Sérgio ergueu os olhos. Ele falou de mim? Luiz balançou a cabeça. Não sei. Mas agora ele tá dormindo. Abraçado no pulso da Marta. Sérgio abaixou a cabeça. Pela primeira vez, sem resistência. Apenas um homem, em silêncio, corroído por um vazio que crescia por dentro. 3 semanas após a chegada de Marta a São Paulo, Diogo teve alta oficial do Hospital São Lucas. Era um dia de sol leve, o céu azul claro como uma nova promessa. O menino sentou-se no banco de trás do carro, a janela entreaberta, o vento acariciando seus cabelos. As feridas estavam quase todas curadas, restando só algumas manchas rosadas na nuca. Ele usava um gorro azul, presente da enfermeira Isabel. Está tudo bem aí atrás? Perguntou Marta, virando-se com ternura no olhar. Sim, respondeu Diogo, olhando pela janela. A senhora tá me levando para onde? Para minha casa, disse Marta com um sorriso. Campinas. Não é longe. Tem jardim, tem gato, tem macieira e tem pudim, que eu sei que você gosta. Diogo sorriu de leve, o primeiro sorriso diante de um adulto que não fosse Lúcia.
Marta, ao ver isso, apertou o volante com mais força. Seu coração ainda se apertava ao lembrar do reencontro do menino magro, tímido, e aquele jeito como ele perguntou: "A senhora ainda lembra de mim?" Como se tivesse sido esquecido por muito tempo. O carro entrou numa estradinha de terra, levando à zona rural de Campinas. Uma casa simples, cor creme, surgiu entre duas fileiras de árvores altas. Acolhedora. Diogo desceu do carro, segurando uma sacola de tecido com suas poucas coisas, um caderno de desenhos, um pente antigo e o desenho que Lúcia lhe dera. "Quer ver o jardim?" perguntou Marta, abrindo o portão. Diogo assentiu, os olhos arregalados ao ver a cerca coberta de lavanda e dois gatos preguiçosos deitados nos degraus da varanda. "Aquele ali é o Mateus", apontou Marta para o gato branco. "E o gordinho é a Rosita. Os dois são igualmente preguiçosos." Diogo soltou uma risadinha. "Eu nunca tive gato." "Agora é hora de começar", disse Marta. "Acho que eles vão gostar de você." Entraram. Marta mostrou o quarto dele pequeno, com uma janela grande voltada para o jardim, roupas de cama verdes e uma moldura vazia sobre a escrivaninha. "Esse é seu cantinho. Você pode desenhar, ler, fazer o que quiser." Diogo entrou, largou a sacola no chão. Depois se virou, hesitante. "Eu posso trancar a porta?" Marta ficou paralisada por um instante, depois se abaixou e olhou nos olhos do menino. "Você não precisa trancar a porta. Mas, se quiser, eu vou respeitar. Aqui, você tem o direito de ter privacidade." O menino assentiu levemente. Algo dentro dele, algo pequeno, acabou de se desfazer. No dia seguinte, Marta levou Diogo a uma consulta dermatológica em uma clínica particular em Campinas. O médico era um homem de meia-idade chamado Dr. Júlio Ferreira, natural do Vale do Paraíba, voz calorosa, com um senso de humor cativante. "Olá, príncipe." Ele disse assim que viu Diogo. "Da próxima vez traga óculos escuros, porque essa cabeça bonita aí tá refletindo muita luz." Diogo sorriu timidamente, olhando para Marta. Ela assentiu, sinalizando que ele podia ficar à vontade. Dr. Júlio examinou o couro cabeludo e murmurou em aprovação. "A cicatrização está indo bem. Ainda é bom usar creme hidratante por mais algumas semanas, evitar o sol direto. E lembre-se, nada de coçar." "Eu vou tentar", respondeu Diogo baixinho. Júlio o encarou e disse: "Sabe, ninguém nasce sabendo tudo. Mas todo mundo tem o direito de reaprender. Inclusive os adultos. Principalmente aqueles que já te machucaram." Diogo assentiu novamente, sem dizer nada. Mas dessa vez, seu olhar não fugiu. Uma semana depois, Marta levou o sobrinho para uma aula de arte infantil na cidade. A aula acontecia em uma sala no segundo andar da biblioteca pública. A professora se chamava Inês, tinha cabelos ruivos bagunçados, olhos intensos, mas um sorriso extremamente acolhedor. "Você é o Diogo, né?" Inês se agachou para ficar na altura dele. "Me disseram que você é muito bom em desenhar. É verdade?" Diogo olhou para Marta, depois assentiu levemente. "Então vamos começar", disse Inês. "Hoje, vamos desenhar o lugar onde a gente se sente mais seguro." Diogo sentou-se à mesa, pegou os lápis de cor. Começou a desenhar bem devagar, como se tivesse medo de errar. Mas, ao traçar a primeira linha, tudo foi ganhando forma. 20 minutos depois, ele largou o lápis. O desenho mostrava uma casa amarela, com uma janela aberta, uma mulher regando plantas, dois gatos dormindo aos seus pés e uma criança diante de uma mesa com lápis. Inês se aproximou e perguntou: "Esse lugar seguro que você desenhou, onde é?" Diogo respondeu sem hesitar: "Casa da tia Marta." Marta, que observava da porta, sentiu os olhos arderem. Virou o rosto para que o sobrinho não a visse enxugar as lágrimas. Naquela noite, após o jantar, Diogo pegou a moldura e pendurou na parede do quarto. Dentro, o novo desenho. Não havia mais hospital, nem a imagem de Lúcia cortando o cabelo como no quadro antigo. Agora,
era a cozinha, o jardim, e uma frase rabiscada. Eu não tenho mais medo de voltar para casa. Marta olhou. Você sente saudade da Lúcia? Sinto, Diogo assentiu. Quero mandar esse desenho para ela. Então amanhã a gente vai aos Correios. Quer escrever alguma coisa? O menino pensou um pouco, depois escreveu no verso do desenho. Obrigado, tia Lúcia, por não ter me deixado sozinho. Diogo. Naquele mesmo momento, em São Paulo, o salão de beleza Lúcia ainda estava aceso. Lúcia estava terminando de limpar quando ouviu o sino da porta. Um carteiro lhe entregou um envelope pardo. Enviado de Campinas. Lúcia abriu o envelope. Dentro, um desenho, Diogo sorrindo ao lado dela enquanto ela cortava cabelo, rodeados por cores alegres. A frase no verso a deixou sem fôlego. Ela chorou, sem conseguir conter. Helena, cliente de longa data que estava lavando o cabelo, se aproximou e perguntou. Lúcia, o que houve? Lúcia mostrou o desenho. Helena olhou e ficou em silêncio. O menino desenhou você. Sorrindo. Lúcia enxugou as lágrimas. Ele sorriu, porque agora não precisa mais pedir desculpa por sentir dor. Silenciosamente, ela pendurou o desenho atrás do balcão, onde todos podiam ver. 2 meses depois que Diogo saiu do Hospital São Lucas, a vida em Campinas estava estável, como se nenhuma ferida tivesse existido. Diogo agora tinha novos amigos na aula de arte, comia e dormia bem, e enviava cartas para Lúcia com frequência. Uma por semana, pontualmente como os batimentos que antes pareciam ausentes no coração da cabeleireira. Em São Paulo, a primavera chegou cedo. As árvores da Rua das Acácias brotavam folhas verde claras, e o salão de beleza Lúcia estava novamente movimentado. Mas Lúcia já não era apenas uma cabeleireira, tornara-se um símbolo silencioso de coragem no bairro. Numa tarde de sexta-feira, Lúcia estava organizando os horários quando o carteiro Álvaro, de rosto familiar, entrou com um envelope pequeno na mão. Mais uma de Campinas, disse ele, sorrindo. Alguém aí tá com saudade da senhora. Lúcia agradeceu, pegou o envelope e o abriu atrás do balcão. Dentro, um novo desenho em aquarela. Lúcia ao lado da cadeira de cortes, e no espelho, um menino sorrindo radiante. No canto da folha, a mesma caligrafia infantil e afetuosa. Obrigado, tia Lúcia, por não ter me deixado sozinho. Diogo. Lúcia não conteve as lágrimas. Virou o rosto, enxugando os olhos discretamente. Helena, a cliente mais antiga do salão, ergueu os olhos do espelho e perguntou. Mais uma carta do seu menino especial? Lúcia assentiu. Ele está desenhando. E ele está vivendo. Cada desenho é como um batimento cardíaco mais forte. Helena sorriu. Você devia fazer uma exposição aqui. Todo mundo precisa ver que a bondade ainda existe. Lúcia assentiu levemente e pendurou o desenho ao lado das antigas fotos em preto e branco. A nova imagem colorida se destacou como uma declaração silenciosa. Na semana seguinte, Lúcia recebeu uma ligação inesperada da Secretaria de Cultura e Ação Social de São Paulo. Olá, aqui é Marta Oliveira, da Secretaria de Cultura e Ação Social, disse uma voz feminina, séria. Dona Lúcia, a senhora foi indicada ao Prêmio Cidadã Corajosa deste ano. Gostaríamos de convidá-la para a cerimônia de homenagem na próxima semana. Lúcia ficou paralisada. Mas eu só sou uma cabeleireira. E é justamente por isso que foi escolhida, disse Marta. Analisamos todo o caso do menino Diogo Ribeiro. Se não fosse por sua atitude, a história poderia ter terminado de forma muito diferente. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou baixinho. Quem me indicou? Ninguém disse com todas as letras. Mas acho que foi um garotinho de 8 anos chamado Diogo. Uma semana depois, no Palácio Anchieta, antiga sede da Câmara Municipal de São Paulo, a cerimônia de homenagem foi realizada com solenidade, mas em clima acolhedor. No salão de madeira antiga, havia mais de 100 pessoas, entre ativistas sociais e cidadãos comuns.
Lúcia subiu ao palco com um vestido preto simples, cabelo preso com discrição. Segurava o discurso que escrevera, rasgara e reescrevera por 3 noites seguidas. Boa noite, começou, a voz levemente trêmula, mas firme. Sou Lúcia. Uma pessoa comum, moradora do bairro da Liberdade. Sou cabeleireira. Alguns sorriram levemente. Lúcia continuou. Aquele dia, só pretendia fazer algo simples e cortar o cabelo de um menino. Mas quando vi as feridas e vi o olhar dele, um olhar que dizia: por favor, não me deixe sozinho, eu soube que não podia ficar calada. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Alguns dizem que fui corajosa. Mas, na verdade, eu tive medo. Medo de que, se eu não falasse, aquele menino jamais conseguiria falar. E eu pensei: e se eu, uma pessoa comum, não fizer nada, então quem vai fazer? O salão ficou em silêncio. Lúcia prosseguiu. Hoje, esse menino está vivo, está desenhando, está comendo pudim e cuidando de gatos. E isso não foi só graças a mim, mas a todos que não viraram o rosto, e da polícia às enfermeiras, da assistente social aos vizinhos, e a uma tia muito corajosa. Ela olhou para o público. Marta estava na terceira fileira, abraçando Diogo de camisa branca e cabelo bem cortado. O menino levantou os olhos para Lúcia e sorriu o sorriso mais radiante que ela já vira. Lúcia assentiu e concluiu. Não sou heroína. Sou apenas uma parte de uma corrente de pequenos gestos que podem salvar uma criança do silêncio. E espero que, depois de hoje, mais pessoas escolham não se calar. Aplausos ecoaram como uma onda. Algumas pessoas se levantaram. Marta enxugou as lágrimas. Diogo bateu palmas e sussurrou para Marta. Ela fala melhor que você. Marta riu e o abraçou. Porque ela fala com o coração. Após a cerimônia, Diogo subiu ao palco com Marta. Trazia um novo desenho desta vez, o palco da homenagem, com Lúcia no centro da luz. Tia Lúcia, tenho mais um presente, disse ele, entregando o desenho. Lúcia se abaixou, emocionada, sem conseguir dizer uma palavra. Desenhei você como uma super-heroína, explicou Diogo. Sem capa, sem superpoderes. Só com uma tesoura e um coração enorme. Lúcia riu entre lágrimas. Obrigada, Diogo. Mas acho que esse coração, quem me deu foi você. Diogo balançou a cabeça. Não. A senhora já tinha. Só que, naquele dia, a senhora decidiu não esconder. Em outro lugar, Sérgio Ribeiro estava sentado na sala de audiência do Tribunal de Família de São Paulo. Seu rosto estava abatido, olheiras profundas, e o uniforme de presidiário não conseguia esconder sua postura encolhida. A juíza, doutora Alicia Santos, olhava os documentos e então disse: com base nos prontuários médicos, nos depoimentos das testemunhas e no laudo psicológico do menor, o tribunal declara suspensão definitiva dos direitos de guarda do Sr. Sérgio Ribeiro sobre o menino Diogo Ribeiro. Sérgio abaixou a cabeça. Não protestou, não chorou, não disse uma palavra. A juíza continuou. A tutela será transferida integralmente para a senhora Marta Ribeiro, tia materna de Diogo, conforme o desejo expresso da própria criança e a avaliação de que ela está apta a exercer a guarda. Sérgio ergueu a cabeça e assentiu devagar. Foi a primeira e talvez única vez que ele fez a coisa certa e não disputou algo que ele não era digno de manter. Naquela noite, em Campinas, Diogo pendurou mais um desenho na parede. Ele se virou para Marta, que estava sentada lendo perto da janela. Tia, posso fazer mais um desenho? Claro que pode. Vai desenhar o quê, meu amor? Diogo pensou um instante. Um desenho com todas as pessoas que me ajudaram. A tia Lúcia, a enfermeira Isabel, o policial Rodrigo, o doutor Martins, a professora Beatriz. Marta sorriu. E que nome você vai dar para esse desenho? Diogo respondeu sem pensar. As pessoas que não ficaram em silêncio diante da solidão. Essa história traz uma lição profunda sobre coragem e responsabilidade cidadã.
Às vezes, um gesto simples como não se calar diante da dor alheia já é o suficiente para salvar uma vida. Crianças não precisam de adultos perfeitos, precisam de adultos que saibam ouvir, que se disponham a protegê-las quando elas ainda não conseguem se defender. Omissão também é uma forma de violência. E o amor, mesmo que chegue tarde, ainda pode curar. O mais importante, jamais subestime um sinal de desconforto ou insegurança vindo de uma criança, ele pode ser o último pedido de socorro. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.